Fala, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Cá estamos mais uma vez, sou o professor Moisés e hoje nós trabalharemos os assuntos referentes, os exercícios ali sobre Revolução Industrial e Revolução Francesa. Então vamos que vamos. Enem 2010, já para começar com o nosso principal vestibular do Brasil, a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que Gente, vamos lembrar rapidinho? Lembra das formas de se produzir e tudo mais? Então, como aqui a própria questão está dizendo, e ela é muito direta, a gente tem ali no período da Revolução Industrial, até chegar na Revolução Industrial, 3 processos básicos. E aí, mesmo que você não saiba a matéria, você pode ir pelo termo, porque provavelmente você já conheceu alguma peça de artesanato. O artesanato ele é lembrado pelo quê? Isso, exatamente, pelo aquele trabalho manual feito, que dá um grande trabalho, que você vê a perfeição, que você vê o cuidado que se tem naquela produção, que demora mais tempo, que você tem um empreendimento manual muito forte, beleza? Então o artesanato seria a primeira forma de trabalho, uma forma totalmente manual, basicamente toda manual. A gente tem o período ali de transição, que é a manufatura, onde você tem algumas máquinas que te adiantam o trabalho, mas ainda assim você precisa de uma grande carga de mão de obra na massa mesmo. E a maquinofatura, que é aquelas máquinas que adiantam muito e aceleram muito a produção, que vai ser o grande símbolo da Revolução Industrial. Beleza? Só que a nossa pergunta quer saber sobre o artesanato. De todas essas aqui, pessoal, qual é a única que pode ser o gabarito? Exatamente, letra B. Trabalhava geralmente sem uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. O modelo de produção em série sempre vai ser aquele que a gente vai ter uma série sendo montada, por isso o nome, produção em série. O trabalhador ele não faz todo o processo igual no artesanato. Não, ele faz uma função específica, é o filme do Charlie Chaplin. Ele só parafusa o dia inteiro e ali a esteira vai levando e vai fazendo produção seriada. Beleza? Então, letra B de bom demais. Enem 2009, até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. Olha isso que interessante. Geralmente, quando a gente vê questão de Revolução Industrial, a gente vai diretamente para as cidades, a gente vai diretamente para as fábricas. Essa questão está indo na contramão. Está falando de avanços no setor agropecuário, ou seja, na produção, na criação, melhor dizendo, de animais no campo. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período da Revolução, no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem a erradicação da fome do mundo. Então tivemos a Revolução Industrial e acabou a fome do mundo, meus amores e minhas amoras. Óbvio que não, a gente tem fome até hoje. Aumento das áreas rurais e diminuição das áreas urbanas. Então quer dizer que o cercamento dos campos fez o campo crescer e diminuíram as cidades? Eu acho que não. O que vai acontecer com as cidades? Elas vão ser superpopuladas, elas vão ser inchadas, as pessoas vão ser expulsas do campo e fazer o êxodo rural. Então a B também não está correta. Maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. Com certeza. Para você fazer as máquinas funcionarem nas cidades e as máquinas funcionarem nos campos, você precisa de toda a força motriz possível. Nesse período, principalmente o carvão. Então você vai precisar sim de recursos energéticos, além de outros também. Então, letra C é o gabarito. A menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. Muito pelo contrário, quanto mais você utilizar mecanismos de acelerar a produção ou recuperação do solo, maior a sua produção. O contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário, em fase da mecanização. Muito pelo contrário. Se a gente está com a mecanização, você tem uma retirada desses empregos. Cada vez que você tem mais máquina, menos trabalhadores são necessários. Então, C de coração. Beleza? Enem 2010. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa,
suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Forte, né? Parece um contra-ataque do seu time aos 48 do segundo tempo. Você fica todo arrepiado lendo esse texto. Beleza? Pessoal, esse texto é altamente esclarecedor num sentido pejorativo das condições que a Revolução Industrial traz, tanto para o meio ambiente como principalmente para as relações humanas. A gente está vendo que esse trabalhador está sofrendo muito nesse processo, porque ele tem uma submoradia, ele tem um subemprego, ele tem nenhuma proteção legislativa, ele não tem nenhuma forma de ser seguro nesse mundo. Eu estou trabalhando, perdi minha mão, eu vou receber a diária e vou ser demitido. Se eu não aceito o salário de fome que estão me pagando, eles vão me mandar embora e tem um exército de desempregados desesperados para trabalhar. Então, essas condições trabalhistas dos trabalhadores, melhor dizendo, nesse começo de Revolução Industrial é caótico. Beleza? Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais do século XIX? Vamos lá. Letra A. Facilidade em se estabelecerem relações lucrativas, até agora correto. Transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Então, beleza, Moisés, morador de uma favela ali em Manchester, bastava eu trabalhar 3 anos ali seguidos e eu conseguiria montar minha empresa? Óbvio que não. Só quem já detinha capital, só quem herdava esse capital dos seus progenitores ou tinha um acesso às fontes de riqueza no governo, nos bancos, é que teriam essa possibilidade de iniciativa. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Ora, meus amores e minhas amoras, se a gente está falando em cidades totalmente sujas, sem saneamento, com submoradia e subemprego, óbvio que não. A construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte que facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Olha, não gostei muito, até porque esses trabalhadores vão ocupar áreas na cidade que são mais ou menos os guetos, as favelas, submoradias. Então, não vai ter esse pensamento de interligar. Esse trabalhador vai chegar nesse local de trabalho por ele mesmo, beleza? A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Muito pelo contrário, as cidades industriais inglesas eram horrendas, eram muito feias, era prédio em cima de prédio, casa, cortiço, poluição, era ridículo, beleza? Lembra como se fosse hoje, eu andava na rua e passava mal, cuspindo fumaça. Tranquilo? O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Letra E de a vida era muito dura. Beleza? Questão aí que vai trazer 2 textos e uma imagem. Uma imagem não, né? Uma obra de arte de Monet. Beleza? Isso aqui é até uma sacanagem falar que isso aqui é uma imagem. Texto 1. É impossível não partilhar a sensação de excitação, autoconfiança e orgulho que empolgavam os que viveram a época quando a estrada de ferro ligou pela primeira vez o Passo de Calais ao Mediterrâneo e quando os trilhos percorreram o caminho do oeste norte-americano, o subcontinente indiano na década de 1860 e o interior da América Latina na década de 1870. Como podemos negar a admiração por estas tropas de choque da industrialização que construíram tudo isso e que deixaram seus ossos ao longo de cada milha de trilhos? Ou seja, aí é um fragmento, né, do Hobsbawm, onde ele vai enaltecer de fato, né, essa colossal transformação que era as interligações via ferrovia. E ainda assim ele dá aquela porrada clássica de Hobsbawm, onde ele vai fazer uma crítica às condições de trabalho desumanas nesse processo. Texto 2. Essa Maria Fumaça é devagar, quase parada. Ô seu foguista, bota fogo na fogueira, que essa chaleira tem que estar até sexta-feira. Na estação de Pedro Osório, sim senhor. Se esse trem não chega a tempo, vou perder meu casamento. Atraca-lhe carvão nessa lareira. Esse fogão
é que acelera essa banheira. E aí nós temos um poeminha, né, bonito, o cara quer casar e tal, quer chegar na hora. Temos o trem. Mais uma vez o trem. E aqui, a obra de arte de Monet, que também fala, né, é o trem, e eu não lembro o resto do nome, porque eu saí do francês depois de 6 meses. Então, não vou traduzi-los, fica para vocês mesmo. Beleza? De acordo com os textos, a obra de arte e os conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que o trem se tornou um símbolo da era industrial no século XIX, pois... Vamos lá, meus amores e minhas amoras. A Revolução Industrial, ela transformou brutalmente as relações de produção, de noção de riqueza, de noção de produção, de dinheiro e capital. E também retransformou o que é ser trabalhador, beleza? Agora a gente ia ter um choque de classes, como o Marx falou e tudo mais. Só que um dos grandes símbolos de avanço era o trem. Se hoje a gente tem, sei lá, um avanço através das pesquisas genéticas, se há um tempo atrás foi chegar à Lua ou chegar ao espaço, se em outro período da história o grande avanço tecnológico era ter um carro, nesse período industrial a gente vai ter o trem como grande símbolo disso. E por que o trem? Porque a grande locomotiva era o gigante de aço que rompia as barreiras do tempo e do espaço. Antes você nunca conseguiria chegar com tanta velocidade e segurança de um ponto a outro. Você rompia a barreira do espaço, você rompia a barreira do tempo e você rompia tudo. Era fantástico. Antes uma viagem que duraria 6 dias de cavalo, agora poderia durar horas num trem. Então isso era fantástico, isso era o futuro, isso era o progresso. Vamos lembrar que essa mentalidade de progresso e avanço através das inovações tecnológicas é muito forte nessa sociedade. Então o trem ele vai representar o progresso. Beleza? Então, dessas alternativas, vamos lá. Letra A. Caracterizou, além do início do desenvolvimento das indústrias de base, a redução do tempo, provocando uma sensação de encurtamento das distâncias devido à velocidade das locomotivas. Só pode ser essa. Vamos apostar? Vamos apostar? Vamos lá. Foi a invenção que causou maior impacto na sociedade, ao propiciar a implantação de uma nova organização de trabalho, fundada na produção em massa de bens de capital. Não, já estava. Já havia esse processo antes da invenção do trem. Produziu uma nova sensação de liberdade ao propiciar o fomento da indústria de bens de consumo não duráveis, sendo assim promotor do desenvolvimento... Não, esquece. Produziu um sentimento geral de prosperidade devido à quantidade de capitais que mobilizava, propiciando o surgimento de grandes indústrias nos locais onde as ferrovias eram implantadas. Não está tão ruim, mas nem chega perto do que a gente quer atingir aqui. Promoveu uma revolução nas artes aplicadas, especialmente na pintura. Só porque tem um quadro de um trem? Então o trem virou o grande mecenas, ou a grande influência, deixou de ser o amor, deixou de ser a depressão para ser o trem? Não. Letra A, de amor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos agora para a questão da PUC de 2002. Caraca, questão velha, em homenagem ao pentacampeonato da Seleção Brasileira. O que é o terceiro estado? Tudo! O que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que deseja vir a ser alguma coisa. Esse fragmento ele foi muito famoso, eu fico todo arrepiado. Quando eu lembro lá no Conselho dos Estados Gerais, essa coisa acontecendo, aquela disputa, vai ter revolução, não vai ter revolução, rei, o que tu quer fazer? Estamos falando de quê, meus amores? Da Revolução Francesa, a revolução das revoluções burguesas. Beleza? Ele é o homem forte e robusto que tem um dos braços ainda acorrentado. Se suprimíssemos a ordem privilegiada, a nação não seria algo de menos e sim alguma coisa de mais. Assim que é o terceiro estado. Tudo. Mais um tudo livre e florescente. Nada pode caminhar sem ele. Tudo iria infinitamente melhor sem os outros. Gente, vocês perceberam que os dois textos do mesmo autor estão fazendo referência ao terceiro estado? O que é o terceiro estado? Fala. Não. Se preocupe com isso agora não. Fala, quem é o terceiro estado? Exatamente. É a massa. A gente sabe que o primeiro estado é o clero e o segundo estado é quem? A nobreza. Os dois juntos fazem o quê? Aristocracia. Perfeito. Agora, o terceiro estado é quem? É classe trabalhadora urbana ou sans-culotte. É empresário, é banqueiro, que é a alta burguesia, são os intelectuais, são os donos de padaria, são a média e pequena burguesia, são os camponeses. É isso aí, meu anjo. Ou seja, eles são o quê? Tudo. O que eles querem ser? Alguma coisa. O que eles estão sendo nesse momento? Nada.
Beleza? Então, claramente, essa questão vai perguntar alguma coisa sobre o terceiro estado, porque citou ela nos 2 primeiros tópicos. Beleza? Considerando o texto apresentado, identifique 2 grupos sociais que compuseram o terceiro estado. Porra, citamos já. Citamos a alta burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, a classe camponesa e os trabalhadores urbanos, os sans-culottes. Beleza? Explique seus descontentamentos às vésperas da Revolução Burguesa. Cara, então, aqui você vai escolher esses 2 grupos, 2 desses grupos, e explicar por que eles estavam descontentes. Primeiro, eu vou dar uma geralzona aí, só para ajudar vocês. Uma que serve para todas. Descontentamento com os privilégios da nobreza e do clero. Descontentamento com os privilégios de nascimento, de não precisar trabalhar, de ser sustentado pelos impostos e não pagar impostos, que clero e nobreza tinham. Qual é o nome que eu posso dar para esses 2 grupos juntos? Isso, meu amor, com certeza, aristocracia. Muito bom. E qual é o sistema político? Absolutismo. Eu estou apaixonado, você sabe tudo. Eu vou embora. Posso ir? Não, o Vitor não deixou. Beleza? Então vamos lá. 2 grupos, falamos, demos aí uns exemplos. Alta burguesia estava insatisfeita com o quê? Porque ela pagava impostos, enquanto nobreza e clero não pagavam. Porque ela não conseguia ter acesso ao poder político, que estava concentrado na mão da nobreza com o apoio do clero. Beleza? Porque ela não tinha a livre participação, seja econômica, seja política, seja de pensamento, nessa forma de governo. Ela queria que esse governo fosse democratizado, que fosse tirado essa noção de que o Estado ele foi construído, o rei era escolhido de Deus. Na verdade, eles acreditavam que a sociedade devia representar os anseios da relação majoritária das pessoas. Beleza? A classe média, parecido também, só que ela queria ainda mais participação política, ainda mais direitos, ainda mais garantias para poder desenvolver esse projeto. O que a pequena burguesia queria? Porque a alta burguesia defendia que a participação política fosse censitária, estivesse na mão de quem tivesse dinheiro. Já a pequena burguesia vai argumentar que a questão do poder político tem que ser para toda a sociedade, e não só para a alta burguesia, não só para os nobres, não só para o clero, beleza? O que os trabalhadores das cidades queriam? Leis protetivas, queriam que aquela relação de servidão acabasse, e aí a gente também entra na questão dos servos, dos camponeses. Os camponeses queriam a terra para si, que eles sempre trabalhavam na terra dos nobres e passavam fome, passavam muita dificuldade com isso. Beleza? Tamo junto? Cite, a partir dos descontentamentos do terceiro estado em relação ao antigo regime, 2 ações empreendidas pelos revolucionários franceses que tenham contribuído para alterar essa situação. E aí, pessoal? Quais ações empreendidas pelos revolucionários franceses, ajudaram nisso? Vamos lá, a gente tem uma série. Primeiro, o Código Civil que separava a igreja do Estado. Era uma crítica muito forte. Por quê? Porque a igreja apoiava o Estado monárquico. O Estado é aquele Estado de privilégios. Perfeito. Matamos um. Direitos e liberdades individuais. Direitos e liberdade de propriedade privada. Luta pela declaração do homem e do cidadão. Todos esses direitos de rolos liberais que a gente está vendo. Beleza? Tudo isso está envolvido ali. Tranquilo? Show de bola? Direito a voto, separação dos poderes, tudo isso está envolvido ali e foram disputas. Pô, Moisés, eu não lembro nada desse campo das ideias. Pô, se tu não lembra o campo das ideias, lembra o campo prático. Formulação, derrubada do rei. Lembra da derrubada da Bastilha. Formação de uma monarquia constitucional, e quando essa monarquia constitucional não deu certo, fundação de uma república. E vai lembrando disso. Beleza? Vamos pro gabarito? Não se assustem, o gabarito é imenso, porque está falando de cada item. Dá um pause, lê com calma, é tudo que a gente conversou. Beleza? Não fica louco. Calma, tá tudo certo. Tranquilo? O erge. Sendo iguais entre si os homens, são também independentes, na ordem da natureza, são livres. A sociedade, pois, é obra da vontade dos homens. E a lei na sociedade é a expressão livre e solene da vontade geral.
O texto acima reflete o ideário liberal da Revolução Francesa, que influenciou as colônias espanholas da América no momento de suas independências. Calma, vamos lá. A gente leu aqui um fragmento que fala de liberdade, fala de lei, fala de coletividade, beleza? E aqui a gente está falando que os ideais da Revolução Francesa se expandiram para o mundo. Isso era uma grande característica da Revolução Francesa. Ela quis ser universal, ser de todos os homens. Por isso que ela é a grande... e mulheres, óbvio. Por isso que ele é o grande movimento burguês, que é o movimento que choca politicamente a ideia do absolutismo. Beleza? E essas ideias vão vir para a América. Explique e identifique duas ideias apontadas no texto que evidenciam a relação entre a independência do México e os princípios norteadores da Revolução Francesa. Agora ferrou. Caraca, eu não estudei Revolução do México. E agora? Como é que eu respondo isso? Calma, meu anjo. A UERJ adora isso porque ela só quer te amedrontar. Porque você sabe a resposta. Você sabe a resposta. A Revolução Francesa é um grande símbolo de liberdade. Já está aí. É um grande símbolo de ruptura com o que tinha de antigo, o que tinha de passado, o que tinha de pesado. Agora é a liberdade. Beleza? E se a América foi influenciada pela Revolução Francesa, o México está na América, logo foi também influenciado. Certo? Agora vamos aqui no texto. Está pedindo duas. O texto apresenta três. Vamos lá. Sendo iguais, ponto. Segunda palavra, temos uma resposta. Igualdade jurídica, igualdade entre os homens, igualdade de nascimento, igualdade entre homens e mulheres. Beleza? Igualdade. É um símbolo máximo da Revolução Francesa. É uma das cores da bandeira tricolor. Égalité. Ó, cara, 6 meses de francês vai falar égalité, fraternité e liberté. É para isso eu fiz francês. E guillotiné. Beleza? Vamos lá. Então, noção de igualdade. Sendo iguais, igualdade. Identifique e explique. Por que igualdade é importante? Porque você rompe com aquela ideia de uma sociedade onde você tem pessoas mais importantes pelo nascimento. Beleza? Tamo junto? Vamos para outra. Entre os homens são também independentes na ordem de natureza. São livres. Liberdade. Olha o segundo tema aí da Revolução, o segundo lema da Revolução. Liberté. Liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade de se expor e não ser mais subserviente, seja um Estado monárquico, seja uma estrutura colonial. Beleza? Depende, já temos duas, mas vamos em busca da terceira. A sociedade, pois, é obra da vontade dos homens. A lei na sociedade é a expressão livre e solene da vontade geral. Então o rei pode descer a lei que ele quiser? O rei pode ser absoluto? Não. Por quê? Porque o poder tem que estar na mão de quem? Da coletividade. A coletividade escolhe, a coletividade tira. Beleza? Lembra o quê? Lembra o nosso Estado. A gente está fundado sobre uma ideia republicana liberal, que é o projeto que não nasce, né? Mas ele aflora com a Revolução Francesa. Beleza, meu bem? Então vamos lá. Liberdade, o homem deve respeitar a lei, desde que seja expressão da vontade dos cidadãos. Soberania nacional, que é a ideia, né, de fazer as leis. O poder sobre as leis reside na nação, formada em conjunto com seus cidadãos, que delega condicionalmente representantes e governantes. É aquela ideia. Se a lei atinge a toda a coletividade, ok, é uma soberania nossa. A gente está fazendo um Estado novo. Não é o rei que define, não, é o coletivo. Beleza? Igualdade civil, todos são iguais perante a lei, não sendo tolerado qualquer tipo de privilégio. E a gente sabe que a sociedade burguesa ela vai ter os privilégios indiretos. Ela não vai ter o privilégio na ordem da lei, na ordem do nascimento, porque a sociedade aristocrática, o privilégio vem do nascimento. A gente sabe que a burguesa também tem muitos privilégios, vocês vivem isso. Em alto, menor, baixo, grande grau. Beleza? Só que aqui o privilégio é velado, é o privilégio do dinheiro. Beleza? E aqui é justo, porque é o dinheiro, não é porque eu nasci, é porque eu tenho dinheiro. Beleza? Enem 2010. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício,
a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Discurso forte, né? O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 94, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Pessoal, tem que saber o conteúdo da Revolução Francesa. O texto ajuda? O texto ajuda, mas tem que saber. Robespierre falava para quem? Identificava quem? Óbvio, os jacobinos. Os jacobinos, perfeito. Desse grupo aqui, quem se representa nos jacobinos? É a alta burguesia? Não. São os militares? São clero? É a nobreza? Não. É a pequena e média burguesia e as camadas populares. Por isso que o jacobinismo está muito ligado àquela ideia de questões populares e tudo mais, de direito a todos, de lei dos máximos e tudo mais. Letra E, de estamos chegando lá. Questãozinha da UERJ, discursiva, candidatos atacam a Bastilha. Aí está aqui, né, a representação da Bastilha e vários candidatos. Candidatos a presidente da República do Brasil em 89. Aqui é a lista desses candidatos. O Jornal do Brasil aproveitou a corrida eleitoral pela presidência do Brasil em 1989 e consultou a opinião dos candidatos para a seguinte questão: se o senhor tivesse vivido a Revolução Francesa, que personagem da época gostaria de ter encarnado? A maioria preferia ter sido o povo, 2 gostariam de ter sido filósofos, ninguém quis ser político. Mas, curiosamente, aqueles que queriam ser povo ou filósofo em 1789, 200 anos depois, almejavam a presidência. Gente, lembrando, a UERJ ela adora fazer essas relações. Vocês viram a Revolução Mexicana e tudo mais? Aqui é um assunto que parecia não ter nada a ver. É uma relação do Brasil sendo redemocratizado e aí eles botaram, né, a questão da Revolução Francesa. Dia 14 de julho de 1789, a data da queda da Bastilha é considerado pelos historiadores um marco da Revolução Francesa. Considerando o contexto político da França, explica a importância simbólica da queda da Bastilha para o movimento revolucionário francês. Gente, isso se você sabe, fala para mim. Quê? É isso mesmo, exatamente. Essa é a questão. A Bastilha é o símbolo máximo do poder francês, do poder absoluto, é a grande prisão política. Embora ela tivesse esvaziada, embora tivesse meia dúzia de presos, embora tivesse algumas armas lá estocadas, ela representava o símbolo. Era o símbolo daquele regime. É igual quando você pensa num símbolo do Brasil, um símbolo do Rio de Janeiro, você pensa o quê? Você pensa o Cristo Redentor, você pensa o Maracanã, beleza? Era o símbolo do governo monárquico era a Bastilha. Derrubar a Bastilha representava derrubar aqueles valores do antigo regime. E isso foi feito, você invade, você destrói a Bastilha com as mãos, você degola o nobre que tomava conta da Bastilha, joga a cabeça dele pro alto, matamos. Isso era o quê? Matar esse antigo regime, mostrar a força desse movimento. Essa é a importância simbólica. Apresente também 2 propostas da Revolução Francesa que ainda façam parte da ordem política contemporânea. Aí, meu bem, você que assiste os canais de jornal, que acompanha a política brasileira, solta esse democrata que tem dentro de você, fala em Constituição, isso é constitucional sim, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, organização do Estado em 3 poderes harmônicos e independentes, solta esse democrata que tem dentro de você, beleza? Direitos políticos, direito a voto, direito a voz, tranquilo? Tamo junto, meus amores e minhas amoras? Show? Tamo junto? Então vamos ver o gabarito. A queda da Bastilha simbolizou a vitória dos ideais revolucionários sobre o regime absolutista e aristocrático. Direito a voto, soberania popular, cidadania, liberdade de religião, de expressão, perante a lei, sistema político representativo, ou seja, eu escolho os meus representantes para fazer a política, eu não faço a política diretamente, a gente tem um sistema representativo, beleza? República, regimes parlamentares, né, no caso francês, no caso não é o brasileiro, beleza? A gente até tem parlamento, mas a gente adota o presencialismo. E o executivo, legislativo e judiciário, como eu falei, é a tripartição dos poderes. Meus amores e minhas amoras, é sempre um prazer. Espero ter ajudado. Continuem os estudos. Grande beijo.